Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Thiago Guerra aqui, Mobile Developer, e nesse vídeo eu quero compartilhar com você um projeto simples, um projeto rápido para a gente brincar um pouquinho com o Jetpack Compose, tá bom? Aqui dentro do Android. Então a gente vai criar um jogo de dados bem simples para a gente conseguir aprender alguns componentes e entender como funciona boa parte aqui do Jetpack Compose, na parte da interface gráfica declarativa, como que a gente faz para criar esses layouts, beleza? Então vamos lá, vamos começar a brincar aqui com o Android Studio. O Android Studio que eu estou utilizando aqui hoje é a versão do Flamingo, tá bom? Mas no momento que você for esse vídeo, se tiver uma versão mais recente, não se preocupe porque tendencialmente vai funcionar da mesma maneira, beleza? Então eu vou criar um novo projeto aqui, vou especificar aqui Empty Views, se o seu nome tiver um pouco diferente, aí dependendo da versão que você estiver acessando, procura o logo aqui do Compose, tá? Que é esse hexágono aqui, tá bom? Então a gente vai clicar nele aqui, vamos dar o nome do meu projeto, eu vou chamar ele de Dice Game, que é o jogo de dados, vou salvar numa pasta aqui qualquer. Então beleza, já carregou aqui o primeiro projeto, né? Quando você inicializa o Jetpack Compose, ele já escreve algumas estruturas de código, só para a gente ter um projeto inicial rodando. Você pode clicar aqui na versão de Split, para você pré-visualizar tanto o código fonte quanto o preview, né? Como ficaria ali no smartphone conforme você vai trabalhando. A gente não vai usar tanto assim, né, o preview, vamos usar um pouco, mas basicamente a gente vai limpar toda a estrutura principal para a gente começar a trabalhar. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que no Jetpack Compose, tudo começa aqui dentro da Activity, né? A gente temos a Activity chamada de Component Activity, e dentro aqui do bloco do Set Content, a gente vai começando a desenhar o conteúdo do nosso layout. Então, o conteúdo pode ser repleto de temas, de caixas, campos de textos, botões. Então, todos os componentes podem ser utilizados aqui. Nesse template inicial, o que ele construiu? Ele construiu o primeiro tema, então temos o bloco aqui do tema. E dentro dele nós temos aqui um componente chamado de Surface, né? Surface, o próprio nome já até diz aqui, é um container usado somente para desenhar aqui a cor de fundo do tema que a gente vai estar trabalhando. Então ele utiliza duas propriedades, uma chamada de modifier, então ele modifica, o modifier, o próprio nome já diz, é para modificar, então ele modifica as propriedades de algum componente, nesse caso ele está utilizando o fill max size, ou seja, preenche esse componente de acordo com o tamanho disponível do dispositivo, então ele vai envelopar toda a casca ali do smartphone. As cores também são atribuídas, a gente tem arquivos de cores aqui, eu não vou entrar em detalhes de cores aqui nesse vídeo, tá bom? Então aqui a gente vai ter o primeiro componente filho, né? Esse primeiro componente filho que está dentro do container principal, dentro da casca do smartphone como um todo. E esse container aqui, ele é um composable, tá? Então toda vez que você marca uma função como composable, você pode adicionar ela dentro de um outro componente, tá? Então somente assim você consegue trabalhar com Jetpack Compose. Aqui tem um exemplo, né, de um componente passando um texto, e aqui temos o texto resultado, né? A gente consegue ver esse resultado aqui do lado direito, por causa dessa notação chamada de preview, né? Toda vez que você tem uma função com essa notação preview, automaticamente o Android Studio aqui pelo preview ele renderiza esse trecho de código, que é a parte só da casca, só parte do layout, tá bom? Então vamos começar a brincar aqui nesse conceito. Eu vou estar utilizando o preview para fazer isso daqui, tá? Então vou apagar toda a função principal, né, o container, aquela casca ali do Hello Mundo, do Olá Mundo, Olá Android, e vamos começar a criar a nossa própria. Eu vou já anotar ela aqui como composable, porque precisa, e vou criar uma função chamada de app, e vou pôr só um campo de texto aqui como Olá. E aqui no preview, eu vou chamar esse app, e dentro do nosso Activity também eu vou chamar o app. Então, o preview vai carregar aqui, e o nosso app vai carregar daqui, tá? Então aqui se a gente pode esperar um pouquinho, ele vai carregar ali. E se a gente estiver no smartphone, basicamente é só você selecionar o seu dispositivo, apertar para rodar e você vai ver o mesmo resultado, só que na Activity. Bom, eu vou subir aqui o emulador para a gente conseguir visualizar o emulador não, o meu smartphone, porque fica um pouquinho mais fácil de a gente estar trabalhando com um telefone físico. Ó, então ele está subindo aqui do lado, subiu aqui o texto Olá Mundo, né? Só Olá na verdade. E aqui só tem o trecho de Olá, porque é o único componente que eu estou conseguindo visualizando aqui na caixa lateral, na pré-visualização. Então eu vou começar a construir uma caixa enorme para a gente meio que ficar parecido, né? Para a gente conseguir visualizar como se fosse ali a tela principal, tá? Então aqui dentro do app, né, nessa parte aqui, eu vou fazer uma superfície também, vou criar um surface
com modifier igual ali do activity para a gente ter no preview um tamanho semelhante ali com o modifier. Então vamos pôr o max size e vamos carregar aqui o nosso app, tá? Como eu estou gravando aqui o vídeo, pode demorar um pouquinho, mas basicamente ele vai carregar aqui para mim. Então temos aqui a casca do smartphone, tá? E agora aqui dentro a gente pode começar a trabalhar com os componentes dentro do nosso app. Então os componentes que eu vou precisar vai ser um botão, tá? E uma caixa, né, um box ali só para eu começar a desenhar os dados, né? Como eu falei, a gente vai brincar com um jogo de dados, ou seja, eu aperto o botão e ele faz de uma forma aleatória os números de 1 a 6, que um dado tem 6 lados ali nesse exemplo, e ele vai mostrar ali o resultado para mim se eu acertei o número ou não, tá? E eu poderia estar utilizando imagens, mas eu acho que seria mais divertido e mais legal eu construir meu próprio componente para a gente brincar ainda mais com o Compose aqui, beleza? Então nós já temos ali o primeiro texto. O primeiro passo que eu vou fazer é construir uma caixa, tá? A gente vai usar um componente chamado de box. Esse componente box, ele pode ter dentro dele qualquer componente, e esses componentes dentro de box, eles são empilhados um em cima do outro. Eu vou te mostrar aqui para você visualizar, tá? Eu vou criar um box com modifier do tamanho da tela, então eu vou usar aqui um Fill Max Size para a gente enxergar ele, e eu também vou estar utilizando esse box ali com uma cor de fundo, com uma segunda propriedade. Vamos pegar aqui mais uma propriedade depois do fill. Vamos pegar mais uma propriedade que é o background e vamos pôr ali, por exemplo, o preto. Vamos pôr aqui o background preto. E aí nós vamos ter aqui uma caixa escura, tá vendo? Então eu já fiz o container inteiro escuro. E dentro desse box, o que eu vou adicionar? Eu posso adicionar quantos componentes eu quiser. Vou pôr outro text aqui como olá e vou pôr outro text aqui como mundo, tá? E aí a gente vai começar a notar que um box acaba empilhando um componente dentro do outro, né? Eu vou pôr aqui um modifier para a gente enxergar a cor dele. Modifier ponto background modifier ponto background. Vou pôr aqui um white, tá? Nesse aqui, e eu vou pôr um blue nesse aqui. Você vê que está um em cima do outro, né? O azul você já está enxergando, mas o outro você não vai conseguir enxergar, né? Se eu tirar aqui o modifier, ó, tá um em cima do outro. Então esse é um problema que não é nem um problema, é uma característica do box, né? Mas para a gente é importante porque eu só vou precisar de dois elementos aqui. Eu vou precisar colocar o dado no meio da tela, no centro da tela, e logo abaixo dele o nosso botão. Vamos começar com o botão, para ficar mais simples. Então o botão vai ter o quê? Todo botão aqui do Compose, ele vai precisar de um evento de clique, né? Um bloco de código que vai ser executado toda vez que alguém tocar nesse botão. Então aqui está o bloco de código interno, e aqui dentro desse segundo trecho de bloco, né, é onde exatamente vai começar a ser desenhado os componentes que a gente quer que fique dentro de um botão. Então você começa a perceber que o Compose, o próprio nome já diz, é de composição. Você vai compondo um componente dentro do outro, ou numa hierarquia um em cima, o lado do outro. Então nesse caso aqui eu vou pôr um texto aqui como jogar, tá? E aí você já vai ver que vai aparecer ali o texto com o botão jogar. E ele ficou ali em cima da tela, no canto esquerdo superior da tela. Isso aqui acontece porque a caixa ele simplesmente coloca sempre ali no primeiro parâmetro à esquerda. Agora, para a gente começar a jogar esse carinha aqui logo ali no centro, a gente vai precisar fazer o seguinte. A gente vai pegar aqui e usar um modifier para esse botão aqui, para esse componente, para a gente jogar ele um pouquinho para baixo aqui, tá? Então a gente vai pegar aqui o botão e vamos pegar aqui o modifier dele para alinhamento no centro. Então nós temos aqui uma propriedade align e aqui a gente vai marcar no centro. Então ele vai jogar o nosso botãozinho ali para o centro. Beleza? Então conseguimos jogar já um botão no centro. Agora se eu quiser, por exemplo, arrastar ele um pouquinho mais, não gostei ali que ficou muito no centro, tem como arrastar um pouquinho mais? Tem. A segunda propriedade que a gente pode usar ali depois do alignment é o offset. Então eu vou usar no eixo Y 100.dp.
Então a gente vai importar essa classe e ele vai descer um pouquinho, ó, tá vendo? Desceu um pouquinho o botão jogar. Agora o próximo passo é começar a desenhar o que a gente gostaria de fazer como um retângulo, né? Então, como que a gente começa a desenhar valores geométricos como retângulos, círculos e linhas como um todo dentro do Compose? A gente tem uma function aqui chamada de Canva, tá? Chamada de Canvas. Esse Canvas, a gente pode especificar de novo um modifier para ele. Então a gente tem uma propriedade chamada de size, que pede uma largura e uma altura. Então eu vou por aqui, ó, 96 dp na largura e na altura, tá bom? E aí o próximo bloco, que vai ter aqui dentro do nosso modifier, dentro do nosso canvas, é tudo que eu quiser desenhar aqui dentro, tá? Então você começa a perceber que o modifier é um dos principais componentes, propriedades, né, funções aqui que a gente vai estar trabalhando. Vou até abrir um pouquinho aqui. Né? Ele é um companion aqui, então basicamente ele vai ter várias funções para a gente começar a utilizar dentro dele. Tá? Então vai ser bem fácil a gente começar a trabalhar quando a gente entende ali o princípio do modifier. O próprio nome já diz, é modificador. É uma forma de a gente modificar aquele componente quando ele for inicializado, tá bom? Então agora a gente pode desenhar algumas propriedades. Por exemplo, eu vou desenhar aqui um retângulo. A gente tem a função chamada de drawRect, e eu posso especificar uma cor. Vou pôr aqui, por exemplo, uma cor green do meu retângulo. E posso especificar o top left, onde ele vai aparecer à esquerda. Aqui eu posso usar um offset, caso eu queira especificar uma posição diferente, por exemplo, 10 e 10. Tá? E ele também tem ali o size, onde eu posso especificar um tamanho também que eu quiser. Poderia pôr aqui, por exemplo, um size, que é uma propriedade que pede aqui também uma largura e uma altura. Eu vou pôr aqui, sei lá, 24F, 24F. Tá? E assim a gente vai desenhando. Você vê que ele ficou pequenininho ali, por causa do tamanho, né? Então, o que eu quero fazer? Eu quero que o size seja de acordo com o container dele. Quem é o container dele? É o canvas. Ou seja, a gente tem um quadro branco e dentro desse quadro branco a gente tem um retângulo verde. Então, eu quero que o retângulo verde preencha a largura baseado no quadro branco. Então, aqui ó, eu tenho uma propriedade já disponível que é o próprio size, que é o do Canva em si. Tá? Então, aqui eu posso passar aqui o this.size. E aqui eu tenho que fechar a chamada. Posso até tirar o this aqui que não precisaria, ok? Agora, eu quero deixar esse retângulo com as bordas arredondadas. Temos também o draw round rect. Então aqui eu tenho uma outra propriedade para trabalhar que é o corner radius. E aqui eu posso especificar, por exemplo, o raio das minhas coordenadas com a classe corner radius. Então no eixo X vai ser 20 e no Y vai ser 20 também, tá? Então as bordas vão ficar um pouquinho arredondadas ali. Ok, vamos tentar ver no dispositivo se está ficando. Beleza, ficou ali o componente com as bordas arredondadas. Agora o que a gente pode fazer é começar a desenhar os círculos, as bolinhas. Então eu vou desenhar, por exemplo, usando o draw circle, e aqui também eu vou especificar a cor. Eu vou pôr aqui o black, vamos especificar também o raio. Vamos pôr aqui ó, um raio de 20 dp. Vamos criar a propriedade de 20 através do dp. E vamos usar o ponto value para transformar a unidade de medida, que é uma unidade de medida padrão aqui do Android. Tá? Então nós temos ali já um círculo preto no centro da tela. Tá? Então, não está bem no centro, vamos usar a propriedade center, usando aqui o offset, para pegar exatamente ali no centro da tela. Tá? No eixo X e no eixo Y, como a gente sabe que... Eu vou pôr aqui 0, para ver como é que ficaria. Ó, ele sumiu. Então, eu preciso achar o centro da tela. O centro da tela, basicamente, é o tamanho da tela dividido por 2. Né? Esse seria ali o centro. Então, eu posso pegar o size e dividir por 2. Size.width e size.height
dividido por 2. Ok, temos ele ali no centro da tela. Tá? Então esse é o primeiro passo para a gente pegar um componente. Então todo esse canvas, toda essa parte aqui, é o nosso quadradinho aqui para ter o dado. Beleza? Então agora, qual que é o próximo passo? A gente pode jogar esse carinha aqui para o centro. Né? A gente pode jogar ele aqui no centro. Como que a gente joga ele aqui no centro? De novo com o modifier. Eu posso pegar aqui o alinhamento e usar o alignment.center para ele ir para o meio da tela. Ok? Está no meio da tela. Então agora vai partir do princípio da gente começar a desenhar uma lógica de programação para ter 6 tipos de dados diferentes. Qual que seria a opção? A opção número 1 seria duplicar esse código, né? Ou seja, pegar esse Canva e criar ele 6 vezes, e cada uma das vezes eu vou calculando onde é que eu vou adicionar a bolinha preta, se é no topo direita, se é no centro à esquerda, se é na parte de baixo à esquerda. A gente poderia criar múltiplos lugares, só que se eu fizesse isso, eu ia estar duplicando o código, e não é isso que eu quero fazer. Eu quero componentizar isso daqui, eu quero usar o fundamento de Composable, eu quero compor cada uma dessas partes específicas aqui, tá? Para cada um desses canvas. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro passo é tentar tirar esse canvas aqui para um único componente externo. Que a gente quer externalizar ele aqui. Então, eu vou criar uma função nova, uma composable. Vou chamar ele de dice, que é um dado, tá? E aí, dentro desse dado, eu vou pegar todo esse componente aqui, que é o nosso Canva. Vou tirar ele aqui e jogar para cá. E vou chamar aqui o dado da mesma forma. Então, vai continuar funcionando do mesmo jeito. Não vai mudar absolutamente nada. A única coisa que vai mudar aqui... Então, aqui o alinhamento nós não podemos colocar, né? Por quê? Porque ele não... Cada componente vai ter um alinhamento diferente, né? Então, esse modificador aqui de alinhamento tem que vir da tela anterior, tem que vir do box aqui, porque o box é o carinha que faz o alinhamento, não é necessariamente o canvas. O canvas ele só vai desenhar um quadrado e colocar a bolinha dentro dele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou parametrizar o nosso modifier. Eu vou colocar uma variável chamada de modifier, vou usar ela aqui embaixo, e na hora que eu for criar o meu dado, eu vou pegar o modifier com alinhamento, que aí sim eu vou estar definindo aqui, tá? E mandar esse modifier para cá. Então é isso que eu estou fazendo, eu estou componentizando agora o meu componente. Se eu quiser pôr mais um modificador, mais um dado, é só duplicar aqui e pôr ele aqui, por exemplo, em uma outra posição, né? Vamos pôr aqui no topo à esquerda. Vamos colocar mais um dado ali. E agora a gente vai ter 2 dados aparecendo na tela, tá vendo? Então a gente conseguiu componentizar um elemento. Eu extraí toda a parte importante para a única função, para eu conseguir reutilizá-la como um bloco de código, né? Essa é a ideia da componentização. Então, da mesma forma que eu componentizei aqui o dado em si, eu quero componentizar cada uma das bolinhas, porque eu não quero ter que ficar chamando várias vezes as bolinhas por bolinhas. Então, eu quero fazer o seguinte, eu quero que na hora que eu criar um primeiro dado, por exemplo, eu quero passar o número 1 aqui, criar o dado com um único dígito, eu vou passar o número 2 aqui, eu quero criar o dado com 2 dígitos. Então, a gente já pode esperar aqui também, como parâmetro, nessa função, o number, que é a quantidade que vai aparecer naquele dado. E aí, com essa função aqui, eu posso estar utilizando o if-else, né? Então, por exemplo, se o número for igual a 1, imprime este que eu já desenhei. Se não, se o número for igual a 2, imprime um outro bullet, uma outra bolinha em uma outra posição. Então, o 2 é sempre acima à direita, abaixo à esquerda. Então, eu vou pegar o que? Eu vou colocar ele sempre à direita, não vou dividir isso aqui por 2. E aqui vai ser 0, que vai ser logo acima. Tá? E a parte inferior vai ser a mesma coisa, só que invertida. Então, embaixo, à esquerda vai ser 0, o eixo X.
e a altura vai ser a altura do tamanho do meu dado ali. Você vê que ele está com a borda bem pequenininha, tá? Não vai dar para enxergar porque a gente está passando do extremo. Então vou reduzir um pouquinho baseado com o tamanho ali do círculo, né? do raio daquele círculo. Então como a gente sabe que o círculo tem um raio de 20, então eu vou reduzir aqui o tamanho do círculo. Eu vou pegar aqui, ó, 20 menos 20 e aqui eu vou pôr mais 20. Ó, você viu que fez o círculo ali? Eu acho que tem que pôr um pouquinho mais. Vou pôr aqui 40. Vou meio que dobrar o tamanho do círculo. Olha lá. Então ficou ali certinho. Vamos colocar aqui 20. E aí a gente começa a desenhar os componentes ali que a gente quiser. Tá? E aí a gente pode fazer isso daqui para todos os elementos, né? Então aqui também, se a gente quisesse duplicar esse trecho de código, a gente vai deixar 20 aqui do lado inferior e vou reduzir 20 aqui quando eu criar na altura, que é a parte daqui, ó, da altura, do mouse aqui que eu estou mostrando. Ó, então aqui na verdade é 40. Beleza? Ó, então agora eu fiz o número 2. Então, quando eu criei, né, eu fiz a função chamar o primeiro dado com o número 1 e o segundo com o número 2, nós temos aqui dois dados. Então aqui eu poderia simplesmente começar a acrescentar múltiplos if else até o número 6 e consequentemente eu teria aí 6 dados para mim trabalhar, tá? Só que de novo, eu vou componentizar mais uma vez, tá? Para evitar que isso aqui fique com um código enorme. Como que eu vou fazer isso aqui para componentizar? Eu vou criar um componente que desenhe somente a bolinha, tá? Somente a bolinha aqui. Então eu vou criar uma função e essa função ela tem que... E aí vem um fundamento um pouco complexo aqui, mas você vai ter que escrever para funcionar. Então eu vou criar uma extension de um escopo de desenho, tá? Vou chamar ele de bullet, que é a bolinha. E vamos pegar aqui o número que vai chegar para ele dinamicamente, tá? Esse cara não precisa ser composable, porque ele vai estar dentro aqui. É como se eu estivesse pegando uma função e jogando para cá. Basicamente é isso. Ele não é um composable porque ele não é um componente, ele é só um desenho, tá? Então aqui, para ele funcionar, tem que ser dessa maneira, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou passar o número aqui e vou começar a usar a lógica de programação para desenhar aqui. Então, quando o número for 1, a gente vai fazer alguma coisa, quando for 2, ele vai fazer outra coisa, tá? E aí, nesse caso, eu só vou chamar esta função aqui, vou passar isso aqui para cá, e vou passar isso aqui para cá. E aqui, ao invés de usar if else aqui eu só vou chamar o nosso bullet, com o número que eu estou passando ali, que está vindo do box. Então, o que eu estou fazendo aqui? Recapitulando. Eu criei uma caixa, essa caixa espera o número. Eu pego esse número, jogo para o Canva. O Canva constrói, joga para uma função chamada de bullet para construir as bolinhas conforme eu desejar, tá? E aí, nesse ponto aqui, eu vou começar a desenhar os pontos que eu gostaria, para deixar essa função aqui mais genérica possível. Então, o que eu vou fazer? Você vê que todos os trechos de código são muito parecidos? A única coisa que eu estou modificando aqui é o offset, né? E os paddings aqui. O resto é tudo igual. O resto não muda praticamente nada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra extensão desse escopo, chamar ele de círculo. E aí, esse círculo vai ter somente a função para desenhar. Vou jogar aqui o número 1 aqui, por exemplo, tá? Só que o que vai ser dinâmico aqui? O que vai ser dinâmico aqui vai ser o raio e o offset, que no caso aqui é esse raio, esse offset e esse raio aqui que é dinâmico. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou extrair o raio aqui para fora, uma variável, vou chamar ele aqui de radius. E aí eu vou pegar o radius, jogar ele aqui, tá? E
Quando eu for criar um offset, esse offset vai ser criado por uma outra função, tá? No caso aqui vai ser a função que eu quero trabalhar quando eu for desenhar as coisas aqui do lado esquerdo. Então, por exemplo, eu quero desenhar o número 1. O número 1 tem um bullet só no centro. Então, eu vou criar uma função. Eu vou chamar essa função de center. E esse center vai chamar a nossa função circle. Então, aqui eu vou passar o center. Teoricamente, a bolinha aqui vai aparecer novamente. Só que eu quero também deixar essa função aqui ó, dinâmica, porque eu quero passar para ele o offset. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma function chamada de offset, que não vai passar nenhum parâmetro e vai retornar um offset. Com isso, eu posso criar um bloco de código aqui e devolver o offset aqui, ó, desta maneira. E aqui eu posso chamar o offset. Tá? Então, continua funcionando do mesmo jeito. Não modifiquei nada. A diferença é que agora eu posso criar um novo componente. Por exemplo, eu vou criar aqui ó, o top right. E aí o top right, que vai ser utilizado aqui no número 2. Ó, vou apagar todo o número 2. Vamos escrever aqui o top right. O top right vai por aonde os componentes. Eu quero no topo à direita. Então eu vou pegar aqui. À direita é o max. Menos 20 dp, que foi o que a gente tinha falado. Menos 20. E a altura é só o dp 20. Certo? E aí a gente vai ter aqui o nosso componente no topo aqui em cima. Eu vou pôr 40 que ficou pouco. Então aqui eu posso começar agora a construir funções, tá? Para trabalhar com o escopo que eu desejar, né? Então assim eu consigo deixar o meu código componentizado. Se eu quiser, por exemplo, desenhar agora o número que tenha uma bolinha em cima e uma bolinha no centro, é só pegar aqui e escrever center aqui, e nós já temos aqui um novo componente desenhado com as bolinhas corretamente. Então assim a gente começou a componentizar, beleza? Próximo passo aqui que a gente pode fazer é o seguinte. O raio, eu posso estar utilizando esse raio para parametrizar a chamada. Então aqui, ó, eu posso pegar e passar o raio nessa função de callback aqui. Ó. E aqui eu peço um float. Logo, quando eu chamar aqui, eu não preciso mais passar o dp. Eu vou passar o it. E aqui eu vou passar o it vezes 2. O it nesse momento já é o valor flutuante que eu estava trabalhando. Tá? E aqui eu consigo brincar aí com o componente que eu quero. Então vamos criar agora a esquerda embaixo. Vamos criar aqui ó, o bottom left. E aí o bottom left vai ser a esquerda e a altura máxima aqui. A esquerda, é isso. E a altura aqui vai ser o size.height. Menos este valor. Acho que é isso. Não. Deixa eu ver aqui de novo. O lado esquerdo vai ser o offset. Eu vou trabalhar vezes 2. Acho que é melhor trabalhar com offset vezes 2. E a altura, primeiro multiplico, depois eu divido. Beleza, então agora vamos colocar aqui o bottom left.
Beleza, então funcionou ali o número 2. Vamos pegar aqui esse vezes... Deixa eu tirar esse vezes 2 aqui para ver como é que ficaria. Não, tem que ser vezes 2. E aqui... eu vou reduzir vezes 2 também. Pode ser. Não, só o it é o suficiente. Que é o inverso dessa função aqui. É só inverter essa função aqui. Isso, é isso aí. Vamos tentar aqui ver no smartphone como é que ficaria o resultado final. Vamos lá. Aí, apareceu. Ali fica com as bolinhas um pouquinho diferente, porque a resolução do meu telefone é menor do que o smartphone aqui, tá? Então, por isso que fica diferente. Agora, o eixo 2 aqui ficou fora, porque ele está desconsiderando o tamanho do raio, né? A gente também tem que tirar o raio aqui para ficar bem no centro. Então, eu vou reduzir aqui o raio. E aqui também eu vou reduzir o raio. Senão dá a entender que ele não está no centro. O raio dividido por 2, na verdade. Raio dividido por 2. Mais. E aqui também eu vou pôr raio dividido por 2. Mais. Beleza, agora sim está no centro. Vamos ver no smartphone que tem outro tamanho. Beleza, agora sim centralizou. E agora a gente pode começar a criar os outros componentes, tá? Vamos criar aqui os outros componentes. E a gente já começa a trabalhar ali com outros elementos. Então, o 1 já foi, o 2. Vamos tentar fazer aqui o número 3. O número 3 vai ser... por isso que eu falei, a componentização já ajuda. Pronto, o número 3 já está feito, que é a soma do 1 com 2. Então, nós temos ali o número 3 já. Tá? Eu vou pôr ele aqui alinhado ao centro. Beleza? O número 4. O número 4, ele vai ser o topo à direita, ou embaixo à esquerda, embaixo à direita, que eu vou criar, e o topo à esquerda, que eu também vou criar. Então, vai ser essa ordem aqui. Vamos pegar aqui, ó. Nós precisamos agora do topo à esquerda. O topo à esquerda basicamente vai ser o que a gente já tinha, vezes 2. E vamos pegar aqui o número 4 para a gente enxergar, né? Senão eu não vou saber onde está aparecendo. Vamos pôr o número 4 para a gente ver o layout. E temos aqui fazer o bottom right, que senão não vai compilar. Bottom right, a parte de baixo à direita. Aqui nós temos que usar o size.width menos deixa eu ver se é isso. É isso. Peguei que faltou esse vezes 2, não precisa. Ótimo, já temos aqui o número 4. Agora a gente pode fazer o 5. O 5 é o 4 com o número 1. Mas vamos ver aqui no smartphone como que está ficando. Beleza? Vamos fazer aqui o número 5. Número 5. Número 5. Vamos lá. Se for o número 5, a gente vai pegar tudo que é do número 4 mais o center.
teremos o número 5. E o número 6 é igual ao número 4. Vamos fazer o número 6 aqui. Número 6 vai ser center left. E também vamos precisar do center right. E aí nós teremos a seguinte lógica aqui. Bom, ele vai começar à esquerda. Então a esquerda é o it vezes 2. E o centro, nós temos o center em algum lugar aqui. Aqui. Vamos pegar aqui, vamos copiar o centro. Beleza. E agora, mesma coisa para o lado direito. A diferença aqui no lado direito vai ser o size width menos o raio. E aí nós temos o centro. Então vamos fazer aqui o número 6, que basicamente vai ser o topo, o bottom e o center. Vamos ver se o 6 vai aparecer. Apareceu o número 6. Vamos ver no dispositivo. Ótimo, então apareceu agora. Então é isso. Nesse vídeo já está ficando grande. Vamos deixar para fazer a lógica de programação no próximo vídeo. Tá? Então espero que você tenha aprendido até aqui a começar a desenhar com os componentes tradicionais do Compose. Eu sei que ficou um pouco complexo no começo, tá? Mas esse é o fundamento do Compose, é você conseguir reutilizar blocos de código, né? Então agora eu posso criar quantos dados eu quiser e eu posso colocar esses dados aonde eu quiser, né? Então isso aqui permite eu ter esse poder para eu trabalhar com os componentes compostos. Eu posso pôr quantos componentes eu quiser e aonde eu quiser para eu começar a trabalhar com eles, beleza? Bom, então esse é o vídeo de hoje. Então se você gostou, clica no gostei, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e se você puder compartilhar esse vídeo com seus amigos, ajuda demais aqui o trabalho pelo YouTube. Se você quiser se aprofundar comigo em desenvolvimento Android, o link dos meus treinamentos estão na descrição do vídeo, tanto de Android quanto de iOS também, tá bom? Então, se vocês gostaram desse vídeo e quiserem ver a segunda parte para fazer uma lógica de programação com esses dados aí, por enquanto a gente só fez a parte da interface gráfica, deixa aqui nos comentários, comenta, porque aí eu posso fazer a segunda parte desse vídeo, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje e a gente se vê no próximo episódio.